Você não consegue ficar algumas horas longe do celular? Então você não tem falta de tempo, você tem falta de domínio próprio. Lá em Gálatas 5:22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é o amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Aqui ele está falando sobre o domínio próprio. E em relação às redes sociais, em relação ao celular, o domínio próprio, ele chama a atenção. Porque se você não consegue ficar, que seja meia hora longe do teu celular, você já não está usufruindo do Espírito, usufruindo do domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito. Hoje, nesse 5º dia de jejum digital, eu quero trazer com vocês sobre esse assunto, sobre o domínio próprio. Percebe que o domínio próprio, ele não é um dom, ele não é um talento, ele é um fruto. Se não existe domínio próprio, existe imaturidade espiritual. Por muito tempo eu vivi nessa imaturidade espiritual. Vivia orando, vivia jejuando, vivia buscando, mas não via nenhuma mudança na minha vida, no meu caráter. Por isso, muitas vezes as pessoas se convertem, vão para a igreja, mas elas não têm a verdadeira transformação, porque elas não adquiriram o fruto do Espírito, que um deles é o domínio próprio. No meu caso, foi 5 anos. Eu era, como dizem por aí, a crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Fui por 5 anos, não me orgulho disso, porque eu perdi muito tempo. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, a gente fica pensando, meu Deus, se eu tivesse, me entregado antes, se eu tivesse tido essa mentalidade antes. Mas tudo tem o seu tempo, A gente não pode se culpar por isso também. Mas a gente pensa, porque quando o inimigo cega a gente não vê mal naquilo, a gente não vê mal a gente estar na igreja e no outro dia beber uma cerveja, a gente estar na igreja e no outro dia ir pra balada, a gente estar na igreja no outro dia, fazer coisa errada, porque a gente fica cega, a gente não tem esse fruto do Espírito quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, Eu saí um pouco do contexto aqui das redes sociais porque o Espírito Santo me levou a isso. Então espero não, tenho certeza que alguém tinha que ouvir isso, Mas voltando para o nosso contexto aqui do jejum, o domínio próprio, ele deixa de existir quando a gente não consegue ficar sem olhar o Instagram de meia em meia hora, quando a gente não consegue deixar de ver o Facebook ou o WhatsApp, que seja. A não ser que você trabalhe com isso, daí não tem como fazer, Você tem que olhar ali. Mas se você não depende disso e você não consegue ficar sem, isso aí já não é mais uma liberdade. Às vezes eu vou relaxar e vou ver meu Instagram, vou ver meu Facebook, vou dar uma relaxada quando você tem um tempo ali do teu trabalho, na tua própria casa. E isso não é relaxar, isso não é liberdade. Isso te deixa muito mais cansado, te deixa muito mais nervoso. Se você está passando por uma situação de preocupação, você vai ver uma notícia ruim, você vai ver uma fofoca, você vai ver uma tragédia. Aquilo ali vai aumentar o que você tem de ruim na tua mente. Então isso não é liberdade, isso é escravidão. E o jejum digital vai nos levar a abrir os nossos olhos para isso, vai nos levar a abrir os olhos para aquilo que realmente importa na nossa caminhada como cristão. E Deus, Ele não nos está nos chamando para sentirmos culpados por não conseguirmos não olhar o celular. Ele está nos chamando para tomar uma decisão. Ele está nos chamando para ter uma disciplina diária com Ele. Porque quando a gente tem essa disciplina, quando a gente encontra o verdadeiro alimento, a verdadeira fonte de vida, a verdadeira água viva que nunca mais nos dará sede, a gente tem vontade de ler a Bíblia. A gente não tem vontade mais de olhar celular, de olhar fofoca, de olhar qualquer coisa. A gente tem vontade de mergulhar na palavra, de conhecer mais
dos personagens da Bíblia, de conhecer mais sobre Jesus, sobre conhecer mais sobre os dons do Espírito. Eu tenho aqui um vídeo que eu falo mais sobre os dons do Espírito. Se você quiser dar uma olhada, né? Não lembro o nome do título, mas ele tá aqui. É um dos últimos que eu fiz antes dos vídeos do jejum. Dá uma olhada lá, que ele é bem interessante. Quando a gente tem esse domínio próprio e a gente consegue mergulhar na palavra do Senhor, cada dia mais a gente vai ter vontade de olhar, vontade de falar com o Senhor, de estar na presença, de louvar. E é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque a gente foi formado para isso. Deus nos fez para adorá-lo. Deus nos fez para viver na totalidade que é estar em Cristo Jesus. A melhor coisa da nossa vida é estar em Cristo Jesus. Se essa paz que só vem de Jesus, que excede todo entendimento, a gente não entende. A nossa vida pode estar caindo, desabando. Que a paz que excede todo entendimento está no nosso coração. E isso é tão libertador, tão libertador. Eu tô vivendo essa paz literalmente na minha vida. Antes eu vivia uma vida corrida, uma vida que tinha que pagar conta, tinha que pagar isso, tinha que pagar aquilo. Meu Deus, eu não vivia. E eu não conseguia ter um relacionamento com o Senhor por causa disso. Quando eu orei pro Senhor, eu falei: Senhor, eu quero viver a totalidade das tuas promessas, eu quero viver a totalidade da tua presença na minha vida, até que nada mais importe. Ele foi tirando todas as amuletas da minha vida, uma por uma. E eu fui vendo que aquilo ali não representava nada, que aquilo ali não fazia sentido se não tivesse a presença do Senhor na minha vida. E eu declaro que vai acontecer isso na tua vida. Assim que você se posicionar, assim que você falar: Senhor, eis-me aqui, e eu quero estar na tua presença até que nada mais importe. Você vai viver a totalidade do Senhor. Amém? Agora vamos orar, agradecer por esse momento. Quero antes também pedir para vocês fazerem uma atividade que vai ser agregado, né, com esse vídeo de hoje, que vai alimentar um pouco mais, vai aumentar mais essa vontade de você estar na presença também, de continuar esse jejum, que é ficar pelo menos 4 horas sem olhar no teu celular. Eu sei que parece difícil a princípio, mas faz esse sacrifício para o Senhor, Ele está pedindo para você hoje. Fica sem olhar no celular por 4 horas, se você puder, né? Claro, tem gente que não pode, mas se você puder, fica 4 horas. Fica orando em pensamento se você estiver trabalhando. À noite, quando você for deitar, fica meditando, fica louvando, fica lendo a palavra, que eu tenho certeza que vai agradar o coração do Senhor e você vai ver uma mudança significativa nessa vontade de você olhar o celular. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, que a gente continue firme, Senhor, nesse jejum até terminar os 21 dias. E eu já declaro que hoje será um dia diferente, Senhor. Será um dia de libertação, Senhor, do celular. Será um dia que vamos, Senhor, querer estar na Tua presença em vez de ficar olhando Instagram, Facebook, Pai. E eu já declaro que será um dia abençoado na Tua presença. Consagramos a Ti a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, nossos trabalhos, nossos filhos, Pai. Que em nome do Senhor Jesus seja um dia maravilhoso, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Espero que essa palavra entre no teu coração e que você mude os teus hábitos, os teus pensamentos e que você alcance a maturidade espiritual na tua vida. E não esqueça que Jesus é o centro das nossas vidas sempre.